Você tem medo que a inteligência artificial tome o seu lugar na gestão de projetos? Ou pior ainda, de começar a usar a inteligência artificial e só perder tempo sem ver resultados de verdade? Meu nome é Edivandro Conforto, eu sou Management Scientist, conselheiro executivo, autor, palestrante e empreendedor. E no vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho sobre alguns usos de inteligência artificial. Nesse canal eu compartilho meu conhecimento sobre tecnologia, carreira, futuro do trabalho e principalmente como continuar relevante na era da inteligência artificial, independente da profissão. Mas hoje o foco aqui é gestão de projetos. Aproveita aí, já se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o like. Isso ajuda muito a continuar compartilhando conhecimento e experiências por aqui. Agora sim, vamos começar o vídeo de hoje. Alguns anos atrás, uma previsão de uma organização começou a circular em relatórios de tecnologia e eventos. A previsão foi publicada em 2018 e dizia o seguinte: bom, até 2030, cerca de 80% do trabalho de um gerente de projetos poderia desaparecer por conta da automação e da inteligência artificial. Claro, isso virou manchete, viralizou e colocou muita gente no modo de pânico. Em 2022, todo mundo sabe o que aconteceu, e quando o ChatGPT se tornou realmente público, todo mundo lembrou dessa previsão lá de 2018. E aí aquele modo pânico foi multiplicado por 10. Mas vamos aqui hoje contrapor o hype com a realidade, com o que de fato é possível e não. Para que essa previsão se torne realidade, a gente precisa assumir algumas premissas. Primeiro, será que a tecnologia é robusta o suficiente e confiável e a gente pode usar ela no ambiente de produção sem erro? Segundo, existem dados, infraestrutura técnica onde a gente possa realmente implementar essa inteligência artificial ou esses chatbots? Terceiro, será que os processos e tarefas realmente mudaram e de tal forma onde a gente não precise mais dos humanos no loop? E por último, acho que um dos motivos, né, uma das premissas importantes é: será que os custos de implementação e manutenção trazem um retorno em relação ao uso de humanos em determinadas tarefas? Bem, eu não gosto muito de previsões, mas vamos lá. Por 2 anos e meio, eu fui o líder de pesquisas avançadas no tema de inteligência artificial para o principal instituto de gerenciamento de projetos no mundo. Eu liderei aí pesquisas que focaram em entender a adoção de inteligência artificial no gerenciamento de projetos. E eu fiz algumas dezenas de apresentações para organizações ao redor do mundo todo e falei para praticamente pouco mais de 20 mil pessoas. E o que eu ouvia durante esses eventos, essas palestras e os estudos era o seguinte: Ed, tudo isso com inteligência artificial, né? Todo esse potencial é muito inspirador, bem bacana, mas aqui na minha empresa a gente ainda usa aquela famosa planilha eletrônica para fazer boa parte do nosso trabalho. Então, lembrando que eu não gosto muito de previsões, mas vamos dar aqui a minha pitada, eu diria para vocês, gestores de projetos, que hoje talvez menos de 10% das tarefas que a gente faz ou que vocês fazem, assumindo aquelas premissas que eu acabei de dizer, poderiam de fato sumir ou serem automatizadas com o IA. Ou seja, a previsão de desaparecer, né, ou eliminar essas tarefas não se concretizou. E a gente está hoje quase no final de 2025. O que existe de fato, gente, é um grande espaço entre o hype e aquilo que é realidade, entre aquilo que é promessa e aquilo que de fato são resultados. E um grande ponto de interrogação hoje nas organizações é sobre o real impacto da IA no trabalho, né? Ou seja, qual nível de exposição as pessoas têm ou as profissões têm, qual o potencial de transformação de fato que pode acontecer no futuro. E esse gap é definido por uma pergunta muito simples: quais tarefas a IA de fato consegue executar bem hoje, né? Por exemplo, quais ainda não entregam resultado confiável? Eu vou dar agora alguns exemplos de tarefas em 3 grupos distintos. Por exemplo, quais tarefas um gestor de projetos de fato consegue executar com IA hoje e quais ainda são ilusões alimentadas pelo hype? A classificação aqui é muito simples: tarefas que têm um nível de complexidade baixa, tarefas com nível de complexidade moderada e tarefas com nível de complexidade alta, né, ou mais complexas. Tarefas simples: aqui é onde a IA entrega valor imediato, ou seja, o primeiro grupo, tarefas onde você pode perceber valor de fato usando esses chatbots. E essas são algumas das tarefas onde você consegue tangibilizar e perceber claramente um aumento de produtividade, uma melhora na qualidade, e o risco aqui, gente, é relativamente baixo, ou seja, exige a necessidade de contexto, mas a ferramenta por si só consegue executar esse trabalho. A primeira tarefa, então, é rascunhar e revisar textos curtos,
né? Então, preparar a comunicação de status, preparar mensagens rápidas. A segunda tarefa desse grupo mais simples, gente, é, por exemplo, criar resumos de reuniões. E aqui já existem diversas aplicações SaaS, Software as a Service, que você faz o download, né? Você conecta com a sua aplicação de reuniões e você pode também usar um chatbot para copiar o script de uma reunião e colar lá, né? Se você tiver o vídeo gravado e depois pedir para o chatbot organizar, identificar ações, ou seja, eu diria que esse é um dos casos de uso mais maduros que temos hoje. Ou seja, qualquer profissão, qualquer empresa já tem um chatbot ou uma aplicação que faz esse tipo de trabalho e você acaba economizando aí algumas horas no dia a dia, principalmente aquelas pessoas que passam muito tempo em reuniões. A terceira tarefa aqui, eu diria que criar checklists ou sugerir perguntas, por exemplo, para reuniões, também são tarefas bem previsíveis e viáveis. Aqui o chatbot ele vai acertar porque a lógica é simples. A gente está falando de padrões, né? A gente está falando de coisas que o chatbot já aprendeu durante o seu treinamento e isso vai funcionar muito bem, independente da área de atuação que você tem hoje. Ou seja, para um grupo de tarefas como o que eu acabei de mostrar para vocês, ou de dar exemplo, tarefas simples, esses chatbots ou essas IAs, elas funcionam bem porque é o que esses modelos fazem de melhor, ou seja, eles foram treinados para isso. Não exige conhecimento profundo do negócio, não exige nenhuma decisão, é só uma questão de estruturação, organização de dados, né, de texto principalmente, e conhecimento, ou seja, na forma textual. Agora eu queria mudar aqui para um grupo de tarefas com um grau mais moderado de complexidade, onde os chatbots eles vão te ajudar, mas você precisa sempre guiar, né, a execução dessas tarefas. E aqui que começa essa zona cinzenta, né? Porque o chatbot ele pode acelerar o seu trabalho, mas se você não souber orientar e trabalhar com essas ferramentas, eles vão entregar algo que é bonito, mas que no final do dia está errado. Então vamos a alguns exemplos aqui. O primeiro deles, criar estruturas iniciais de cronogramas. Então é possível usar esses chatbots para isso. Ele pode gerar alguns blocos até lógicos, né? Ou seja, encadeamento de atividades, de entregas, mas eles não entendem as dependências reais do seu projeto, ou seja, não tem o contexto do seu projeto e mesmo que você insira essas informações no documento, escreva e compartilhe, ainda vai ser limitado porque você não consegue, né, fazer um download de tudo que está na sua cabeça, de todo o conhecimento, além de todos os documentos da sua organização. O segundo exemplo desse bloco mais moderado em termos de complexidade seria rascunhar planos de comunicação, ou seja, a ferramenta entrega boas versões iniciais, mas você aqui precisa, né, entender que essa ferramenta não entende das políticas internas da sua organização, não sabe, por exemplo, avaliar a sensibilidade dos stakeholders, então você precisa ficar muito atento. A terceira tarefa aqui, eu diria que criar análises preliminares de riscos. E aqui tem muita gente usando essas ferramentas para isso. Por quê? Porque você pode usar essa ferramenta para identificar alguns riscos iniciais, eles vão ser genéricos, né? Mas eu acho que você precisa usar isso com parcimônia, mas ela não entende aqui, por exemplo, a interdependência entre probabilidade real, impacto sistêmico, considerando, né, o contexto do seu negócio e o contexto do seu projeto. Então, assim, você tem que tomar muito cuidado ao usar essas ferramentas ou acreditar e confiar nos resultados que essas ferramentas vão te dar. A outra tarefa aqui é preparar, sei lá, argumentos iniciais para tomada de decisão. A ferramenta vai ajudar a organizar, por exemplo, os prós e os contras, mas ela não sabe o que está invisível, né, para essa tomada de decisão. E quase sempre assume premissas que você não deu. Então, para esse tipo de tarefa com complexidade mais moderada, né, esses exemplos que eu acabei de dar, mas existem muitos outros exemplos, fique atento. São tarefas que exigem contexto, são tarefas que exigem síntese e julgamento do profissional e entendimento do negócio, gente. Então, assim, esses modelos atuais, eles têm limites quando precisam interpretar contexto, principalmente o contexto organizacional real da sua empresa e do seu projeto. Daí a precisão desses modelos cai exponencialmente. Então, você precisa ficar muito atento. Vamos agora falar do terceiro grupo, e esse contém tarefas muito mais complexas, onde os chatbots precisam ainda mais dos humanos no loop. E aqui a gente entra num território, pessoal, muito cinzento, onde muita gente se frustra, não porque a tecnologia é ruim, mas porque ela não foi feita para isso. Pelo menos não ainda. O primeiro exemplo que eu quero dar aqui de uma tarefa que às vezes as pessoas acham que a ferramenta é capaz de fazer, mas eu vou te dar aqui um pouco do behind the scenes, repriorizar backlog ou escopo. Bom, isso exige conhecimento profundo da estratégia do negócio, das restrições técnicas, do impacto financeiro e muitos outros aspectos e conhecimentos. Os chatbots não possuem percepção situacional e não têm esse conhecimento contextual. Então, se pelo menos você conseguir aí dar os critérios e contexto, ela pode te ajudar, né? Mas
não espere que ela vai executar essa tarefa para você. Não espere que você vai conseguir um certo nível de automação com essa tarefa. A segunda tarefa desse bloco seria análise detalhada de viabilidade financeira. Bom, você falou análise detalhada aqui, você já pode excluir esses chatbots. Esses modelos não são excepcionais em matemática, eles melhoraram, mas eles não fazem isso muito bem, tá? E eles falham constantemente. Além disso, gente, viabilidade financeira diz respeito não somente ao projeto, diz respeito ao negócio e vários outros aspectos. E de novo, a gente vai cair naquele problema de contexto da ferramenta. Ou seja, ela não sabe o que você sabe e ela não entende o que você entende. Planejamento de integração entre áreas. Essa é outra tarefa que, sabe aquela orquestração necessária entre áreas do negócio para que um projeto aconteça de fato? Então, você precisa entender de cultura, você precisa entender de política, da maturidade dos times, etc. Aqui os chatbots, eles são bem limitados. Eles podem te ajudar talvez com algumas ideias, alguns modelos, até algumas ferramentas, mas não espere criar um plano maravilhoso que funcione sem você investir tempo, né, de análise e de refinamento e de intervenção para usar esse plano. Então vamos lá, vocês viram esses exemplos e o problema com esse tipo de tarefa mais complexa e combinam aí diferentes habilidades, diferentes técnicas, é que os modelos não possuem visão sistêmica e contextual do negócio ou do projeto. Esses modelos eles não entendem diferentes tipos de organizações e setores industriais ou tipos de negócio, eles têm uma boa base de dados, mas ainda apresenta taxas de erro elevadas quando lida com alguns aspectos específicos do negócio, como números, dependências e decisões estratégicas. Conclusão: o que realmente muda no seu dia a dia e onde moram alguns riscos? Bom, depois de olhar para essas tarefas, a mensagem acho que está clara. Esses chatbots, eles funcionam muito bem em tudo que é linguagem, organização, estrutura. Ou seja, quando a tarefa é repetitiva, linear e não depende de contexto profundo. Aqui, o ganho de produtividade é imediato. Mas vamos lá. Quando a tarefa exige julgamento, visão sistêmica ou uma leitura da cultura, da organização ou aspectos organizacionais, elas começam a tropeçar pelo simples fato de não terem o contexto da sua organização. E aqui eu quero listar rapidamente alguns benefícios e riscos de acordo com esses 3 grupos de tarefas e seus diferentes níveis de complexidade. Vamos começar pelos benefícios. Alguns benefícios reais de usar a inteligência artificial desde que você saiba como fazer isso. Economia de tempo, né, em tarefas que são repetitivas e que antes consumiam horas, né, do seu dia. Traz mais clareza e organização do trabalho, principalmente nesses tipos de tarefa. Pode te ajudar muito com rascunhos iniciais e até alguma troca de ideias, né, e acelerar tarefas como planejamento, por exemplo. Pode apoiar a exploração de cenários e alternativas e, claro, pode ajudar você a reduzir o esforço cognitivo, principalmente naquelas tarefas que são repetitivas, né, que exigem muito tempo e dedicação. Quais os riscos e os desafios que você precisa ter em mente e que você precisa tomar muito cuidado? Primeiro, tome cuidado para você não criar dependência desses chatbots, principalmente para aquelas tarefas que exigem do julgamento humano. Ou seja, toda vez que você delega esse tipo de atividade, você tem preguiça de pensar, ou você cria essa resistência em pensar, em dar aquele primeiro passo, você está delegando e transferindo isso para a ferramenta. E isso, com o tempo, vai fazer com que você sinta ainda mais dependência das ferramentas para fazer esse tipo de atividade. Então, existem riscos e já existem estudos avaliando, né, o impacto cognitivo desse tipo de interação com a máquina. Fica atento também às respostas convincentes, porém no final do dia incorretas, né? Saiba aqui da baixa precisão quando o modelo não tem contexto suficiente do projeto, ou da sua organização, ou da situação. E claro, a possibilidade de decisões enviesadas pela ferramenta assumir premissas equivocadas naquela informação que ela está te dando. Então a lógica ela é muito direta. Use os chatbots para ganhar velocidade naquilo que é repetitivo, naquilo que é simples, mas não entregue para ela tarefas que exigem pensamento crítico, ou seja, que é o cerne da gestão de projetos. Eu quero agora finalizar com um convite. Se você quer entender ainda mais sobre como a IA pode transformar o trabalho de gestão de projetos e como você pode usar isso a seu favor, se inscreve aí no canal Project Humans in the Loop para não perder os próximos vídeos. Você também pode me seguir no LinkedIn e assinar minha newsletter, e por lá eu trago análises e informações relevantes para entender sobre essa tecnologia semanalmente. Bom, muito obrigado e um grande abraço e até o próximo vídeo.